Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias, como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e faltam 5 músicas para a gente terminar a discografia completa de estúdio dos Chili Peppers. Coincidentemente, faltam 5 semanas para eu terminar o meu estágio clínico. Estou quase perto do encerramento aí da minha prática psicológica como terapeuta, mas ainda falta um semestre para eu me formar, mas vai ser muito coincidente como faltam 5 músicas e 5 semanas para eu terminar meus atendimentos oficiais, né? Então aí definitivos, finalmente cheguei no estágio clínico e isso me fez refletir sobre o canal, né? O canal começou quando eu ainda não tinha entrado na psicologia, eu acho que eu já estava matriculado, mas eu ainda não tinha entrado oficialmente e começado a estudar, né? Já fazia terapia e já me interessava pelo assunto muito, assim, então já estava no início da formação do canal essa ideia de entender um pouquinho mais a fundo o que o artista usa, né? E culminando no meu trabalho de conclusão, que é a sublimação dos traumas de infância através da arte, mas é interessante ver que a gente tem aí, né, essas coincidências de terminar justamente quando eu termino o estágio clínico, né? Então, também está nos planos eu criar uma lista de espera, então, muito legal que tem alguns pacientes que vão querer seguir comigo, então isso já foi demonstrado e autorizado que eu posso seguir com alguns pacientes que eu conheci no estágio, e durante o canal aí desses 5 anos sempre teve pessoas que me perguntaram assim, como é que eu faço para me atender contigo, como é que a gente faz para ter uma consulta, e infelizmente, enquanto estagiário, eu não posso atender pessoas de fora. Mas como eu já estou me preparando para a pós-graduação no final do ano, abrir meu consultório, e também é possível atender online e atender de casa, né? Então, provavelmente o cenário vai ser o mesmo de quem quiser se consultar, mas é interessante também destacar que o Eduardo que atende não é o Eduardo que faz os vídeos do canal. É a mesma pessoa? É, mas são personas diferentes. Então aqui a gente põe na prática o que a gente aprendeu, né? De tanto que eu falo de Jung e Freud no canal. Eu acho que tem aqui o Eduardo que fala suas opiniões, tem o Eduardo que ama música, ama psicologia, ama games, né? Então a gente tem aqui esse ambiente mais informal e também essa dinâmica onde só eu falo e quem assiste os vídeos escuta, e principalmente quem gosta das introduções e das dissertações, mas Eduardo terapeuta é alguém que escuta. É alguém que está ali a serviço da outra pessoa. O que eu penso das coisas, a minha moralidade, os meus valores, as minhas opiniões, elas ficam para esse lado mais informal do canal. Quando tem o Eduardo terapeuta, o importante é a pessoa que está à minha frente. Isso é uma coisa que é muito bom separar. Se tem uma coisa que eu respeito demais, é a pessoa que está à minha frente. Então, eu nunca vou impor as minhas opiniões, as minhas ideias e os meus valores em alguém que tem uma necessidade. Porque quando a gente cria um vínculo com as pessoas, o psicólogo tem um poder muito grande sobre a vida do outro. E isso é uma coisa que eu levo muito a sério, eu respeito demais. E aí, sim, é um Eduardo diferente na hora do atendimento. Mas então, também vou tentar um quadro novo, né? Agora falando do canal, vou tentar uma abordagem nova, né? O Thiago deixou nos comentários ali que ele queria que eu traduzisse With or Without You, do U2, né? Então, música muito conhecida, já tem milhões de traduções, né? Então, isso é uma coisa que com a evolução da internet, tu pode facilmente encontrar a tradução. Então, eu vou tentar fazer um vídeo em que a gente foca mais no sentido da música do que necessariamente pegar frase por frase e traduzir. Se tiver alguma gíria, alguma coisa mais complexa, eu traduzo, porque eu gosto muito de pesquisar sobre isso, e eu acho que entendendo as gírias, a gente entende melhor a cultura, e a gente consegue falar de uma forma que se conecte mais com a língua e com as pessoas, mas, né, traduzir frase por frase. Chili Peppers eu vou continuar fazendo, porque é uma coisa que a gente fez desde o início do canal, aí o trabalho fica completo da mesma forma, mas esses outros vídeos que não geram tantos views, eu já vou experimentar um pouco com o formato, para ver se a gente consegue ter mais uma conversa sobre música do que necessariamente traduções, que são facilmente encontráveis pela internet. Mas vamos para a música de hoje, nome gigante, tema favorito do Anthony, um dos temas favoritos do Anthony, que é Johnny Kick a Hole in the Sky. Começando sempre pelo nome da música, Johnny Kick a Hole in the Sky é o Johnny, né? Faça um buraco, né? Chute um buraco no céu. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Mas a música já começa muito interessante, que é com eles, primeiro, né? O instrumental sempre impecável, né? Destaque pro baixo bem mais agudo do que a gente tá acostumado, né? Então eu não sei se é, né? 89... Talvez seja por causa das técnicas da gravação, alguma escolha criativa deles, né? Ou era o que tinha, então eles já estavam acostumados com aquele timbre, mas é uma mixagem bem diferente do que a gente está acostumado, principalmente vindo do Stadium Arcadium, que já tem, né? Stadium Arcadium é uma perfeição em todos os sentidos, incluindo a pessoa que mixou, né? Eu não sei o nome da pessoa, mas, né, absolutamente muito bem gravado. Então a gente tem ali diferenças de timbres, mas não
uma diferença de qualidade, né? Porque aqui o instrumental já tá destruindo tudo, como sempre, e começa a música com eles, né? Tirando o sarro do hino americano, né? Então eles cantando completamente desafinados, né? E aí eles dizem, Does the Star Spangled Banner yet wave, né? Então será aí, né? Que a bandeira estrelada vai balançar, né? Então, né, já tem um simbolismo bem interessante, né? Balançar os Estados Unidos, né? E aí ele diz, I cry, eu choro, eu choro. I was born in thy lands, I don't think you understand, goddamn what I am. I'm a native of this place, please don't kick me in my face, my race has been disgraced, né? Então aqui a gente tem várias, né, place com disgrace, né? Final dos anos 80, as rimas do Anthony ainda não estavam tão sofisticadas assim, né? Place, face e disgrace, né? Quando eu era adolescente, a gente tinha o sonho de... Como a influência dos Estados Unidos é grande, né? A gente tinha o sonho de ter uma banda lá, quando a gente tinha 14, 15 anos, né? Sempre tive, durou muito tempo esse sonho. Mas eu e meus amigos, a gente queria escrever em inglês e a gente tinha uma... A gente criticava as letras uns dos outros dizendo essa rima tá sede com parede. Que era uma coisa que a gente falava demais um pro outro quando a rima não tava muito boa, assim. Então, tu usar duas palavras que não fazem sentido ou são uma rima tão fácil, mas tu usa só pra rimar. Então, place com face e disgrace é bem pra rimar, assim, né? E aí que a gente tem a temática que o Anthony gosta de abordar, que é... eu nasci nessa terra, eu não sei se você entende. Goddamn, né? Que desgraça, que maldição o que eu sou. Goddamn what I am, também, essa aqui é melhor, essa aqui é mais interessante, né? Goddamn, né? Então, a maldição divina, se a gente fosse traduzir literalmente, mas goddamn seria desgraça para nós em português. What I am, o que eu sou. I'm a native of this place, eu sou um nativo desse lugar. Por favor, não me chute no rosto, a minha raça foi desgraçada, né? Então, o disgraced, né? E aqui o disgraced é, né? Perder a graça, né? Então, ter a graça removida. Então, né? A ira de Deus ali, a raiva de Deus, né? A maldição divina e a perda da graça, né? Então, as palavras também já têm um simbolismo interessante para nós, mas Anthony é metade nativo americano, né? E aqui a gente tem, como sempre, a ideia idealizada do Anthony, né? De defender a sua terra. Então, os Estados Unidos têm uma história complicada? Tem, né? Eles eram colonizadores, conquistadores, sim, né? Então eles se aproveitavam de muitas, né? Até hoje, né? Então eles se fazem de vítimas para poder iniciar guerras. Isso aí faz parte da história dos caras, né? Então aí, agora em 6 de junho foi a comemoração do dia D, né? Então eu reassisti Band of Brothers, uma das minhas séries favoritas. Tenho um interesse muito grande na Segunda Guerra, mas a gente sabe que os Estados Unidos não são esses heróis, né? Principalmente hoje, né? Eu acho que quando a gente cresceu ali nos anos 80, 90, que eles estavam com uma superioridade econômica e influência cultural muito grande, e até hoje eles têm uma influência cultural muito grande, mas hoje a gente vê que eles não são os bonzinhos que eles se pintavam, né? E eu acho que é interessante o Anthony falar sobre isso, e é válido, né? E aqui entra o caso que eu falei na introdução, né? Existe o Eduardo terapeuta e existe o Eduardo pessoa, que tem as suas próprias opiniões, né? E aí o Eduardo como pessoa não vai mudar as suas opiniões, mas é idealizado o jeito que o Anthony trabalha com essas coisas, né? Ele não é nem trabalhar com essas coisas, mas o jeito que ele expressa as suas opiniões é... Tu é metade nativo americano? Ótimo. Mas assim como tu tá vivendo numa terra... Até porque essa temática, né? Essa música foi escrita em 1989 e essa temática ainda é presente até hoje, né? A ideia da terra roubada. Mas a terra foi colonizada, foi conquistada. E aí a gente tem outros, né, atravessamentos, como sempre, geopolíticos, que não é a minha praia, né? E não é uma área do meu interesse. Mas nunca... Aí a gente traz para Jung, que é o meu interesse... Nunca é o bonzinho e o bandido, né? Os nativo-americanos eram extremamente violentos até com eles mesmos, né? As tribos nativo-americanas, as que sobraram antes de enfrentar os americanos, eram extremamente perversas, né? Tinham guerreiros ali, né, que era um lance meio viking, era um lance primordial, era um lance, né, selvagem. Tinha um lado assim que os Estados Unidos, quando começaram a conquistar o Oeste, eles tiveram, mesmo eles com armas de fogo, sofreram para conseguir conquistar o território nativo-americano. Então, assim, eles eram guerreiros e eles eram extremamente violentos. Então, a ideia do coitadinho nativo que teve sua terra roubada, né, foi conquistada e eles lutaram para defender. Então, e quando eles tiveram a oportunidade, né, de atacar os seus agressores, aí também, justificado ou não, a gente entra em moralidade, é outro tema, é outro assunto. Eles também foram muito cruéis com os lugares que eles podiam ser, né? E com os americanos que eles podiam ser. Então, assim, não existe mocinho bandido em história nenhuma. Esse é o ponto, esse é o grande ponto desse lado, assim. Então, o Anthony ser meio nativo americano faz sentido? Faz, mas ele também é meio americano.
Então, existe uma dualidade, tá? Até para a gente continuar com a letra e encerrar essa parte da reflexão, mas existe uma dualidade que vive dentro do próprio DNA do Anthony. Ele é metade nativo americano e ele é metade americano. E ele se aproveitou muito bem dos prazeres e das oportunidades que os Estados Unidos deram para ele. Então, né? Por que ele não devolve a sua terra roubada na Califórnia e a sua mansão para os nativos americanos, né? Será que ele tem alguma participação? Será que ele faz alguma causa? Ou ele é só mais um que fala, né? Porque a gente tem, e isso é uma frase de Jung também, né? Falar é diferente de fazer, né? Então, tu pode falar o quanto tu quiser. E esse é um mal, é um diagnóstico do mundo atual, é que tem muitas pessoas que acham que só porque eu falo sobre um assunto é equivalente a fazer. E eu acho que isso é extremamente, né, inocente, ingênuo, né? Que é a mesma dinâmica do Anthony. Pork ball, stick a dick on it, wild bitch, né? Então, a bola de porco, enfie um membro nele, wild bitch, né? Então, aí bitch, todo mundo sabe o que é selvagem, né? Então, o que ele quer dizer com isso? Não sei, eu acho que ele tá irritado. Want somebody testify, kick a hole right in the sky. Testify, kick a hole right in the sky, né? Então, será que... Deixa eu pesquisar aqui se essa expressão tem alguma coisa de específica, né? Se é uma expressão conhecida, porque chutar um buraco no céu não é uma expressão que eu conheço. Pelo que diz aqui, kick a hole right in the sky é um chamado para a ação. Então, é um convite para fazer alguma coisa e sair da passividade. É interessante, né? Mas aí ele tá dizendo pro Johnny fazer, né? Não para ele fazer, o que já é interessante. Será que alguém vai testemunhar? Chute um buraco, né? Porque é isso, né? Chutar um buraco, né? Então, dar um chute tão forte que cria um buraco no céu, né? Kick a hole right in the sky, né? Então, será que alguém não vai testemunhar, né? E também aí a ideia de testify, né? Testemunhar também traz uma conotação meio bíblica, né? Então, kick a hole right in the sky, slap a liar in his eye. Então, né? Dê um tapa num mentiroso no seu olho, né? Então, interessante, né? Kick a hole right in the sky. Johnny, né? Então, quem é o Johnny? Não faço a menor ideia, né? Mas é essa a ideia. I wonder why? Então eu me pergunto por quê. Put us in your pumpkin shell where you keep us very well. It's hell where I dwell. Então, when history books are full of shit, I become the anarchist. I'm pissed at this. What this country claims to be, it's a lie, no place for me, I bleed. Né? Então, vamos lá. Anthony aqui bem irritado com a situação, mas vamos por partes. Né? Então, nos ponha na sua casca de... O pumpkin é... abóbora, né? Então, smashing pumpkins. E aí, nos ponha na sua casca de abóbora, onde você nos mantém muito bem, é o inferno onde eu vago, né? Dwell é caminho, vivo, vago. Deixa eu pegar uma tradução para dwell, né? Mas o dweller é aquele que anda por algum lugar específico. Onde eu moro, residir, habito, habitar é melhor, né? Então, é o dweller, né? Porque tem o dweller que é como se fosse um druida, né? Aquele cara que mora, né? O druida seria um dweller da floresta, né? Então ele mora entre os animais, entre as árvores, entre a natureza, né? Então o dwell, eu acho que de morar, habitar, residir, eu acho que habitar é a melhor tradução. Mas aí aqui, né? Nessa expressão específica, tinha uma rima infantil que falava sobre o pumpkin shell, né? Então, alguém ficar preso na casca de uma abóbora, né? E aí a abóbora para nós também tem a conotação dos contos de fada, né? Então, a carruagem que vira abóbora, né? Cinderela, né? Carruagem, meia-noite, abóbora, eu acho que é isso. When history books are full of shit, I become the anarchist. Então, quando os livros de história estão cheios de caca, eu viro o anarquista. Eu estou irritado com isso, né? O pissed, aqui é uma expressão interessante, já traduzimos algumas vezes, né? Mas o pissed tem várias expressões, né? O pissed pode ser quando a pessoa bebe demais, então ele fica pissed porque tá bêbado. Ele pode ser pissed porque a pessoa se urinou, mas o pissed também pode ser que ele tá irritado, né? Que é nesse caso aqui da letra, né? Então, ele tá irritado com isso. What this country claims to be, o que esse país diz ser, é uma mentira, não existe lugar para mim, eu sangro, né? Então, aqui temos novamente a idealização, né? Então, eu não conheço o suficiente de livros de história americanos para dizer o que está escrito ali, né? Mas aí o Anthony já tem uma natureza anarquista, então ele só precisa de uma desculpa, né? Porque o Coringa precisa do Batman e o anarquista precisa de uma revolta, né? Então, quando não se tem revolta, não se tem anarquistas. E tem pessoas que só sabem funcionar como anarquistas, né? Então, tem muitos exemplos aí do que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, que é isso, né? Se tu não tem uma revolta, tu fabrica a revolta. Às vezes a pessoa fica tão identificada com a sua função
que ela acha que ela é aquela função. E aí ela precisa, né? Ela não busca, como é que é a expressão? O soldado busca guerra, né? Qual é a função do soldado se não guerrear? O soldado não serve para o tempo de paz, o soldado serve para a guerra. Então, se a gente tem um monte de soldado ocioso, o que a gente faz? Guerra. Então ele se irrita com o que o país diz ser, né? Com o que o país se proclama ser, e é uma mentira e não é um lugar para mim, eu sangro, né? E aqui a gente tem esse exagero porque é o lugar pro Anthony, é o lugar que deu oportunidades, é o lugar que deu seus traumas, e aí a gente entra na dualidade que eu tava falando antes, né? Então, ao mesmo tempo que sim, ele tem uma parte muito pessoal nessa briga, né? E dentro dele a dualidade, ao mesmo tempo ele também se aproveitou das oportunidades que os Estados Unidos deram para ele. Então, né? E aí só pra cutucar a ferida, só pra dar uma alfinetadinha assim, né? Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Então, será que o Anthony escrevendo essa letra mudou alguma coisa pros nativo-americanos? Ele botou essa letra num disco que fez muito sucesso, né? Então, ele fez com que muitas pessoas, ou será que alguém prestou atenção na letra também, né? Será que essa letra fez alguma repercussão tão grande? Mas o Anthony ganhou a sua fama, ganhou o seu sucesso, ganhou o seu dinheiro e continuou a sua carreira, né? Então, aqui a gente tem essa velha dualidade, né? Ele falou sobre o assunto, mas ele continuou aproveitando, né, das oportunidades que os Estados Unidos deu para ele. E aí ele repete o refrão, né? Será que ninguém vai testemunhar, né? Porque ele vai chutar um buraco, né? Abrir um buraco nos céus, né? Então talvez isso, mas o chute aqui talvez seja irrelevante, mas muito mais a ideia de abrir os céus, né? Que é essa ideia de ter uma grande revelação, se a gente for usar o termo bíblico, né? Decide to defy, né? I decide to defy, né? Eu decido, né? O defy é a ideia de ir contra, né? Deixa eu ver uma palavra específica para defy, né? Desafiar, se eu não me engano. Desafiar. Kill my trust if you must, but in my blood there is the lust for life, that's right. Então mate a minha confiança se você precisar, mas no meu sangue existe o desejo, né? Mas lust pode ser desejo. Lust é o desejo que nem em português, assim, né? Pode ser o desejo sexual, mas pode ser o desejo de vida também, né? Então é uma tradução um para um, né? For life, that's right. Para a vida, tá certo. Apache blood is in my heart, thrashing through me like a shark, crashing through the dark. Bastante TH aqui pra gente traduzir, mas aqui a gente já começa com algo interessante, que é o Anthony revelando qual é a sua raiz, né? O seu sangue nativo americano, que é Apache. Então a gente sabe, e aí a ironia é que os Apaches eram extremamente violentos, né? Então era uma das tribos junto com os Comanches, né? Que também são dois nomes de helicópteros, né? E aí já é o interessante que armas militares não têm nomes de coisas pacíficas, né? Então os Comanches e os Apaches eram extremamente violentos e guerreiros ferozes. Então, assim, eles deram um sufoco nos americanos tentando conquistar eles, né? Então, e eles também têm aí histórias culturais também, né? Os Apaches, né, capturavam prisioneiros, torturavam, então tinha uma coisa bem forte, assim. Então, é interessante a gente entender, olha a ironia, né? O Anthony falando de história, mas a gente tem que entender a história de que o que ele está defendendo eram pessoas que provavelmente não iam respeitar o seu sangue meio Apache, né? Eles iam dizer assim, cai fora daqui, ô californiano. Então, é interessante como essa dualidade que vive no Anthony, ela também está representada aqui, né? Então, ele tem o sangue dos Apaches no coração, e aí a gente tem o thrashing, né? Que não é de lixo, mas é daquele estilo, né? Que é o thrash metal, que é, né? Como se fosse briga, espancamento, porrada, né? O thrashing é algo que dilacera, é algo que atravessa, né? Então, é que é a ideia do estilo, né? Um estilo muito rápido, muito violento, né? Então esse estilo aí atravessa o Anthony como um tubarão, crashing through the dark, né? Então aí tá. O crashing é a ideia de cair, quebrar, né? Arrebentar alguma coisa, né? Então, o crashing também pode ser batendo, né? Se for uma batida de carro. Mas é essa ideia de que arrebenta, abre as portas na escuridão. Então, a gente tem esse lado revoltado do Anthony que ele atribui ao seu sangue nativo americano, mas ao mesmo tempo é uma revolta que acho que nem ele mesmo parou para entender quais são todos os elementos que estão por volta disso. E também, né? Sendo sempre o advogado do diabo, não é o papel dele fazer tudo isso, né? Ele só queria escrever uma música sobre a sua revolta. E esse é o trabalho da música também, né? Ser um veículo para o artista depositar aquilo que ele pensa. Ele precisa... É curioso ele querer dar uma aula de história no verso anterior, mas ele está fazendo o seu papel, né? Se expressando através da música. Mas, né? A dualidade, eu sempre falo, é a mesma. E aqui a gente vê novamente essas energias que, né, talvez incomode o Anthony nessa ideia de que ele precisa fazer alguma coisa, mas dentro da sua possibilidade ele faz o que ele pode, que é escrever uma música.
Aí no verso 4 ele diz, I can fight, confide. Então eu consigo... E aí no verso 4 ele diz, I can fight, confide. Eu posso lutar, confide, né? A ideia de confidenciar, a ideia de confessar, a ideia de... É confidência, né? A ideia de compartilhar com alguém algo em segredo, né? E aí no verso 4 a gente tem o Anthony refletindo sobre o que eu acabei de falar, né? Então é interessante. E é bom da gente não ler a letra antes de traduzir, porque a gente acaba se surpreendendo, né? What am I supposed to do? I feel like I'm cutting to, confused by rules. Então o que será que eu devo fazer? Eu acredito, né? Eu me sinto como se eu tivesse sido cortado em dois. A dualidade que eu tava falando. Confused by rules, então ele está confuso pelas regras. Do these two cultures clash or am I living in the past? I ask, please tell me fast. Né? Então, será que essas duas culturas, né, entram em conflito, em confronto? Elas batem, né? O clash é o bater-cabeça, né? O entrar em conflito. Or am I living in the past? Né? Ou será que eu estou vivendo no passado? Eu acho que tem um pouco dos dois. Então, ser cortado em dois também é essa ideia, porque ele está vivendo muito mais aquilo que disseram para ele que ele acha do que necessariamente aquilo que aconteceu, né? Então a gente tem violência dos dois lados, a gente tem dois lados com questões válidas, né? Então a gente é uma história que vale a pena a gente discutir por algo gravado em 1989 sobre algo que faz parte de uma cultura que não é o nosso país, né? Até onde a gente quer brigar essa luta do Anthony. Mas é interessante ver que ele mesmo se questionou a sua dualidade. Eu acho que isso é que tem valor para nós nessa tradução, né? Então, será que eu estou vivendo no passado? E eu pergunto, por favor, me diga rápido, né? Claro que ele usou fast para rimar com past, mas aqui a gente analisa a passividade do Anthony, né? Ele não foi buscar a resposta, ele diz, eu peço, alguém me diga rápido. Ou seja, ele quer a resposta pronta, ele não quer ir atrás, né? Aí ele diz, that's right, repete o refrão, e diz, to what do I belong and if I change, will I be wrong? Be wrong, that's wrong, né? Para onde eu pertenço e se eu mudar, será que eu vou estar errado? Estar errado, isso é errado, né? Estar errado é errado. Curioso. I took my foot and kicked a hole in the sky. Eu peguei o meu pé e chutei um buraco no céu. I proceeded to plead, will fathers help me decide, né? Eu comecei a pedir, né, a suplicar, será que os pais vão me ajudar a decidir, né? Aqui pode ser o father, se a gente for na conotação bíblica de abrir os portais, né, os buracos no céu de algo divino, né? Seria o father de padre, mas pode ser os pais como a figura paterna da sociedade, né, nativa americana, né? Então ali os pais e os fathers eles também dizem como os fundadores dos Estados Unidos também são chamados de fathers, né? Então tem várias figuras paternas nessa letra, né? A jagged flash of light struck me in the eye, né? Então o jagged é aquilo que tem cerdas, né? Não é cerdas, serrilhas, né? A ideia da serra, né? A serra tem serrilhas, é isso? Isso, tá certo, tá certo. O jagged é aquela faca pontuda, né? Os dentes do serrote, né? Então esse é o jagged, né? Então a jagged flash, então um flash, um brilho, né? Uma luz serrilhada, ou seja, que corta, de luz, me atingiu no olho, né? Então essa ideia de que se dar conta das coisas foi doloroso. I turned around and found that I was still alive. Eu me virei e descobri que eu ainda estava vivo. Snakes rise high from the purple black sky. Então as cobras se levantam, né? Mas se levantam de forma imponente, né? Se levantam elevadamente, né? Sendo meio redundante, do céu que estava preto e roxo. Então aí temos um céu, né? Um céu catastrófico. The red cloud rains and the black horse rides. Aqui temáticas nativo-americanas, né? Então as nuvens vermelhas, as nuvens de sangue chovem, fazem chover, e o cavalo negro cavalga, né? Rides. Then it dawned on me like the morning sun, né? E aí amanheceu, né? Clarificou em mim como o sol da manhã. I'm part of two worlds and the morning comes. Eu sou parte de dois mundos e amanhã chega. Aqui quase que uma viagem de ayahuasca, assim, né? Aquela coisa bem de ritual nativo-americano, assim. Aqui talvez a minha parte favorita da letra. Eu faço parte de dois mundos e amanhã chega, ou seja, né, as coisas se clarificam, né? Ele saiu do inconsciente em linguagem simbólica. Glowing embers tend to remember when the power that is peace was treated as a friend. Aqui tá muito poético, né? É engraçado, né? O Anthony faz uma rima face com place e aí depois ele fala glowing embers tend to remember. Olha só, excelente rima. Amber com remember. Porra, né? Até porque é glowing embers, né? Então, o amber não é a fagulha.
as brasas, né? Então, as brasas que brilham tendem a lembrar quando o poder que é a paz foi tratado como um amigo. Poxa vida, fantástico. Aqui é a melhor parte da música. I'm a master of objection and I've got to take action. I'm a man, the animal man. Ó, interessante. E aqui ele se conhece, né? Então, eu sou um mestre da objeção, ou seja, ele sabe que ele é contrário às coisas, mas eu preciso tomar uma ação. Aqui é a melhor parte da música. I'm a man, the animal man. Eu sou um homem, o homem animal. Então, aqui na última frase, ele entra em acordo com a sua própria história, né? Então, ele é do contra, ele é o anarquista, ele é aquele que se opõe às coisas, né? A objection pode ser aquele que se opõe, né? Então, ele sabe que ele é contrário, mas tu não pode ser contrário aos dois lados, senão tu não é ninguém. Então, o que ele tem que fazer? Tomar algum tipo de ação e aceitar quem ele é. Perfeito momento para terminar essa tradução. Como sempre, essa conversa pode continuar nos comentários. Meu nome é Eduardo e sou Soar From English e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões.